Amém. Irmãos, palavra de Deus. Palavra de Deus. Algumas pessoas dizem, o papel aceita tudo. E como você é tão tolo em acreditar em um livro que alguém pode ter manipulado, que alguém pode ter atrapalhado aquilo que está registrado ali. Como alguém pode acreditar nisso? Papel realmente aceita tudo e eu costumo concordar com essa palavra das pessoas. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. Não é porque o papel aceita tudo que tudo tem a mesma importância e significado. Se eu pego um papel e escrevo em computador, ou também em máquina de escrever, ou de próprio punho, eu escrevo uma palavra, peço um alvará de soltura para alguém, isso não vai ter nenhum poder, nenhuma autoridade. Então, chegando esse papel na mão do delegado, ele não vai considerar, e é até perigoso que ele me prenda por eu estar usando de falso objetivo, de falso propósito. Mas veja, se um juiz assina o mesmo documento, e se ele escreve as mesmas frases que eu, ele tem um valor diferente. Então o delegado pega o alvará de soltura e com a assinatura do juiz, ele tem poder para soltar o preso. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo recebeu unção em Isaías 61, e essa unção sobre Jesus lhe dá poder e autoridade para libertar os cativos, para curar os enfermos. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo poder, nem tudo que está no papel tem a mesma autoridade. Nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. Se eu pego um papel e eu faço desenhos, eu sou desenhista, copista, e se eu fizer um desenho, ele não terá valor nenhum para ninguém. As pessoas vão pegar esse papel e podem até dar para a criança brincar ou colorir, mas não tem o menor valor. Se alguém, um artista de renome, pega o mesmo papel e desenha alguns rabiscos e assina, então esse desenho, ainda que não tenha uma forma definida, ele será extremamente valioso. A palavra do nosso Deus é uma palavra registrada em papel, que foi registrado em papiro, que foi registrado em pergaminho, que foi registrado em tábuas de cera, que foi registrado em argila, que também foi marcado em pedra, mas sobretudo foi marcado no coração, foi marcado na alma, foi registrado na mente, foi guardado no nosso espírito, e as palavras que estão aqui não tem igual ou igualitário no mundo, não há nada que possa se comparar à autoridade e poder contidas nessa palavra. Você não precisa de muito, você precisa apenas dizer o que ela diz. A palavra de Deus a Josué foi exatamente essa. Se você tão somente se firmar em não andar nem para a direita, nem se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas manter-se firme no centro do conhecimento daquilo que Moisés trouxe para vocês, Josué, então você vai conquistar essa terra, e onde você colocar o teu pé, eu te darei como posse. E essa palavra está para cada um de nós. Vocês, pastores, no Paraguai, em Sydney, na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, no Brasil, aonde você proclamar essa palavra, tão somente proclamar a palavra, ela dará a você autoridade para conquistar o lugar onde você está. O Paraguai, o Brasil, o Uruguai, a Argentina, seja qual for o país, a Alemanha, seja qual for a localidade, o Senhor te dá poder para pisar serpentes e escorpiões e para conquistar essa terra. E é por isso que nós falamos de coisas tão simples, mas que têm um poder tão grande. Nós já aprendemos coisas tão lindas, mas hoje acredito que nós vamos aprender ainda um pouco mais. Então, em Êxodo, no capítulo de número 12, no verso de número 14, não há um só texto, uma só palavra que não esteja aqui com algum propósito e algum objetivo. Nenhuma só palavra foi colocada aqui sem propósito.
Todas têm um propósito. E o Senhor está instituindo, estabelecendo a festa do Pessa. A palavra Pessa significa passagem. É o dia em que o anjo da morte passou sobre a casa de todos que estavam no Egito. A palavra Egito, ou o nome Egito, ganha o sentido de mundo, ganha o sentido de lugar mundano, de lugar de pecado. Em hebraico, Mizraim, que significa Egito, é um lugar de pecado, é o símbolo do pecado, é o símbolo da apostasia. No Egito haviam milhares de deuses. Para ser mais preciso, ou tentar me aproximar, eu sou um pouco egiptólogo, eu gosto muito de estudar o Egito. Nós chegamos a um numeral de aproximadamente 6.000 deuses nos dias de Moisés, no Egito. Então havia uma coisa chamada enoteísmo, que é colocar uma hierarquia divina. E eu quero até dar uma pausa aqui, pelo Espírito do Senhor, pausar aqui, porque sinto de dizer isso para você. Enoteísmo é o que o Egito vivia, é o que a Babilônia vivia, é o que a Babilônia hoje vive, é o que o mundo que cria deuses e tem um grande leque de deuses faz. Enoteísmo é quando você acredita que deuses têm qualidades diferentes, deuses têm poderes diferentes, e na base inferior estão os deuses menos poderosos, na base superior da pirâmide está o Deus Todo-Poderoso. E assim eles creem, que um Deus pede para outro, que pede para outro, que pede para outro, que pede para o Deus Todo-Poderoso. Isso se chama enoteísmo. Há uma canção que cantamos na igreja, aqui no Brasil, e que precisa ser revista. Ela diz: não há Deus maior. Mas essa frase não combina com a palavra de Deus, porque em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: não há outro Deus. Não existe Deus além do nosso Deus. A questão é que não existe Deus menor, não existe nenhum Deus intermediário. Então, quando eu creio em alguém que me protege, que é um semideus, eu estou colocando um enoteísmo, eu estou levando um mundanismo para dentro da igreja. Para dentro da igreja. E a igreja hoje vive exatamente esse enoteísmo. Pessoas que às vezes acreditam que há deuses ou santos que fazem a intermediação entre eles e o Senhor Deus. Não precisa disso. O Espírito Santo diz para você que você pode orar diretamente ao Pai pelo nome do Cristo, e o Espírito Santo levará a sua mensagem. O Espírito Santo intercederá juntamente com você. O Espírito Santo será o agente que vai transformar as suas frases elaboradas e de maneira imprópria e conduzi-las de maneira própria e apropriada até Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem livre acesso a Deus desde que Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado. Não há necessidade de você ter alguém para interceder por você, e nem algum homem. E nem algum homem. Você não precisa nem de um sacerdote, e você não precisa de nenhum pastor. Você não precisa de nenhum líder para chegar até Deus. Basta clamar o nome de Jesus, e Ele é bom e misericordioso, e Ele vai te atender. No enoteísmo egípcio de Mizraim, nós vamos encontrar a seguinte palavra da instituição da Páscoa: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Esta será uma festa contínua, permanente, e vocês estarão celebrando sempre, lembrando da libertação do livramento. O que é o Pessa? Hoje eu quero falar basicamente sobre a mesa da Páscoa, e o significado de Jesus. Onde está Jesus nessa mesa do Pessa? Onde está Yeshua nessa mesa do Pessa? Foi numa mesa de Páscoa que Jesus instituiu a ceia. Veja, Jesus nunca celebrou a ceia, porque celebrar é lembrar de alguma coisa. Jesus criou a ceia, então Jesus instituiu a ceia. Amém? O que nós encontramos no Pessa é a primeira festa do calendário hebreu,
e é a primeira festa que tem um significado em Jesus, Yeshua, no Messias, mas também é a festa que vai nos trazer uma série de informações. Primeiro, observe, nós estamos em uma mesa. Todas as festas judaicas, todas as festas bíblicas pedem uma mesa. Veja, nós celebramos uma festa chamada Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. É uma festa que celebramos. Há uma mesa no dia da nossa ceia. Porque em toda festa bíblica há ceia, há comida, há bebida, há festa. Em toda festa bíblica existe comida e bebida. A palavra do nosso Deus diz que nós chegaremos a um dia no céu e viveremos as bodas do Cordeiro. Que nas bodas do Cordeiro haverá um lindo banquete. E o Salmo chega a dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E ele vai falar do seu cálice cheio de vinho, e ele vai dizer: o meu cálice transborda. Toda a mesa está ligada à festa. Toda festa tem mesa. Então por que nós estamos falando de mesa em festa? E por que a mesa vai falar de Jesus? E você vai perceber já já. Não há para Deus nenhum momento em que você busque a Ele sem que você entenda a necessidade de viver comunhão. Não há momento com Deus que Deus não exija comunhão entre os irmãos. Eu vou repetir. Não há momento com Deus que Deus não exija comunhão com os irmãos. Logo, toda festa pede comunhão. Sabe, existem pessoas que se retraem, se recolhem e não gostam da comunhão. E querem viver igreja sem comunhão. É impossível viver igreja sem comunhão. Você tem que abrir a guarda, você tem que se mostrar, se demonstrar, se apresentar e ser apresentado a você uma série de outras pessoas que são chamadas de teus irmãos. Para Deus, não há momento de comunhão sem que haja comunhão entre os irmãos. Você não pode buscar a Deus sem que haja comunhão entre os irmãos. Então, em toda festa, nós vamos encontrar essa cena linda de uma família reunida ao redor da mesa. O patriarca tem o seu papel e a mãe também, a matriarca, tem o seu papel. Os filhos têm também o seu papel na Páscoa, e você vai perceber Jesus exatamente na mesa da ceia, que Jesus vai pegar uma mesa como essa e vai transformar os elementos dessa mesa em elementos da sua ceia. E você pode hoje, pastor e pastora, você que não sabia, pode hoje acrescentar no seu sermão de dia de ceia o que nós vamos falar aqui agora. Vai ser lindo a sua festa de ceia do Senhor. Então, as festas hebraicas, a Páscoa, são festas familiares. E eu gostaria muito de falar sobre isso, o quão importantes são as festas e o quão importante é a comunhão e a união familiar. Então, na festa da Páscoa, uma criança era convidada para fazer a pergunta ao mais velho da casa, como você pode ver nessa imagem ilustrativa. Então, até hoje em Israel funciona da mesma maneira. As famílias se reúnem em casas e ali, durante a ceia da Páscoa, uma criança, a mais nova, que consegue elaborar uma pergunta, faz a pergunta ao mais velho da casa, e o mais velho da casa conta toda a história do livramento do povo de Israel do Egito. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quem não lembra a sua história está destinado a esquecer os valores dela. Eu vou dizer de novo. Quem não lembra a sua história está destinado a esquecer os valores dela. É muito importante que a sua igreja, a sua denominação, o seu povo conte a história da igreja. Conte a história da igreja para o seu povo. Conta como o Senhor criou a igreja. Conta a história da sua igreja local no dia do aniversário. É algo que seria tão importante, tão bonito, que contássemos a história, que nos lembrássemos de nossa história, porque quem não lembra a sua história está destinado a perder os valores e se esquecer dos valores da sua história. Mas uma coisa muito interessante
é a participação de todas as pessoas em todas as festas bíblicas. Em todas as festas bíblicas, as pessoas têm que estar à mesa e todas têm que comer alguma coisa. Inclusive, na hora do sacrifício, essas pessoas têm que comer alguma coisa. Você está vendo aqui a mesa do Pêssar e o momento da oração, o momento litúrgico dessa festa, é o momento onde os elementos da Páscoa são lembrados pelo ancião, pelo líder da família. Como você pode ver aqui nessa linda mesa do Pêssar. Em Mateus, capítulo de número 18, no verso 19 e 20, a palavra do nosso Deus vai dizer: também lhes digo que se 2 de vocês estiverem em concordância, aquilo que vocês ligarem na terra, o Senhor estará automaticamente colocando no céu. Mas eu gosto do verso 20, que vai nos dizer: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja o que diz o verso 20. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou. Ele não estará, ele está no meio de nós. Mas veja a cobrança, a exigência do Deus eterno. Se vocês forem 2 ou 3, primeira exigência dos 2 ou 3, unidade. Vocês têm que estar juntos. Vocês têm que estar juntos. Amém? Então, a graça e paz a você que entrou agora dos Estados Unidos, Deus abençoe. Você tem que estar junto. Comunhão. É a mesa, é celebrando com alguém, é dividindo com alguém. E a palavra comunhão vem de estar comendo junto, vem de estar participando do mesmo prato, vem de estar dividindo o mesmo prato com o irmão. Mas aqui a ideia também é de família. Veja, 2 é o menor número de uma família. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os 2 uma só carne. O menor número de uma família são 2, e quando essa família começa a crescer, 3. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando, o que Deus está nos ensinando é: quando vocês se reunirem como família em uma igreja, preste atenção, quando vocês se reunirem como família em uma igreja, eu estou no meio de vocês. Mas se vocês não se reúnem como a família, não esperem que eu esteja no meio de vocês. E aqui é uma mensagem poderosa para você passar para a sua igreja. Porque não adianta ter 10.000 pessoas se não há um sentimento de família, se não há preocupação mútua, se não há interesse de uns pelos outros. Não adianta você ficar em família. Você entende isso? Não adianta você se reunir, porque se você não se comporta como a família, Jesus não vai. Eu já fui em muitos cultos, e eu acredito que você também, e se você já foi em algum culto que concorda com o que eu vou dizer, você diz: eu também, pastor. Eu já fui em muito culto que eu tenho certeza que Jesus não estava lá. Porque a carnalidade estava liberada, porque havia um sentimento, uma atmosfera completamente fora dos padrões da santidade. A atmosfera dizia para mim que ninguém estava cultuando, e eu já estive em culto que Deus nunca esteve lá. E se você esteve em culto que Deus não se manifestou, diga aí também: eu também, eu também. Sabe, querido, às vezes nós não nos reunimos como família, nós nos reunimos como um grupo, nós nos reunimos como uma associação, nós nos reunimos como um montoeiro de pessoas, nós nos reunimos de várias formas, mas de vez em quando não nos reunimos como família. E muitas vezes, muitos grupos nunca se reúnem como família. Nós nunca olhamos para o lado, nós nunca nos preocupamos com ninguém. É como se ninguém fosse parte daquilo que eu sou. Como se não importasse o outro, como se não houvesse interesse pelo outro. E você já foi em culto assim, e às vezes também parece que há uma concorrência entre os adoradores, entre os musicistas, eu costumo chamar de louvoristas. Há uma competição entre eles. Eu já fui em um culto em que aqueles que a gente nunca sabe que hora vai acabar, e o culto começou e cantou uma banda, e depois outra banda, e depois outra banda, e a quarta banda, e aí veio a quinta banda. E aí começou uma série de apresentações individuais, e eu fiquei me perguntando: meu Deus, quando é que vai começar o culto?
Porque cada hora que uma banda tocava, a outra tocava a mesma música, mas tentando mostrar quanto sabia mais do que o outro que tocou anteriormente. E eu comecei a perguntar quando ia começar o culto. Quando de repente estragou todo o som e o som sumiu. Um irmão que estava do meu lado falou: pastor, o diabo é astuto, ele está querendo acabar com a nossa festa. E eu disse: filho, será que é o diabo? Ou será que é o próprio Deus que não está gostando de nada disso? Ele parou e pensou e disse: pastor, você tem razão, porque eu também não estou gostando. E se a gente não está gostando, imagine o que Deus não está sentindo. Há muitos momentos em que verdadeiramente Deus não está aceitando o nosso culto, porque não nos reunimos como família. A palavra de Jesus, então, é quando vocês se reunirem como família. Então nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de encontrei Jesus no Pêssego.